E aí, pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Atalhos no Empreendedorismo. Esse programa acontece toda segunda-feira às 19 horas aqui no YouTube, ao vivo, tá? E aqui você vai entender como pegar atalhos, como chegar aos seus objetivos de uma forma mais rápida aí no empreendedorismo, para facilitar o seu processo e os seus resultados aí como empreendedor, certo? Eu sou a Laís Berniak, especialista em gestão de pequenos negócios, e o tema de hoje é como bombar de vender nos fins de semana. Essa live aconteceu ao vivo, foi transmitida ao vivo, porém tivemos problemas técnicos e a imagem ficou toda travada. E aí, como eu consegui gravar aqui internamente, eu tô gravando essa abertura e vou subir para vocês assistirem como um vídeo gravado, tá? Mas foi transmitida ao vivo e vai ficar uma imagem não 100% conectada ali com o áudio, talvez vai dar algumas travadinhas, mas vai ficar muito melhor para vocês assistirem e aproveitarem esse conteúdo que é realmente muito importante. Tá certo? Espero que você entenda. Quem sabe faz ao vivo e ao vivo acontecem esses problemas. E espero que você consiga aproveitar muito esse conteúdo aí. Antes de começar, eu preciso fazer algumas considerações aqui, tá? Para você bombar de vender nos finais de semana, é importante que você entenda que existem alguns nichos que naturalmente vão vender mais nos finais de semana. Então, alguns ramos ali, eles não estão acostumados a comprar no final de semana. E tá tudo bem, você vai concentrar suas vendas ao longo da semana mesmo, né? E em alguns ramos, naturalmente ou não, a demanda no final de semana é maior. Mas o fato é que as pessoas estão mais propensas a comprar no final de semana, certo? Então é por isso que a gente precisa incentivar ainda mais essas vendas aí nos finais de semana, tá? Mas é importante antes da gente começar que você entenda isso. Depende muito do nicho que você está inserido para você realmente bombar de vender nos finais de semana, mas é possível que você adapte tudo que eu vou falar aqui aos dias comuns, caso o seu negócio não tenha naturalmente uma demanda de final de semana, tá? Outra consideração que eu preciso fazer antes da gente começar aqui é não necessariamente o final de semana aí para o seu negócio vai ser sábado e domingo somente. Não. Considere final de semana, bombar e vender no final de semana, desde quinta-feira até domingo aí, certo? Até porque existem alguns negócios que ajudam a pessoa a se preparar para o final de semana. Qual que é a rotina normal aí do brasileiro? Trabalhar de segunda a sexta, às vezes no sábado até o meio-dia, e aí no final de semana vai curtir. Então, exatamente por isso que as pessoas tendem a gastar mais no final de semana, porque pensa, se ela trabalha ali das 8 às 6 nos dias comuns, fica mais difícil dela consumir nos dias de semana, de segunda a sexta, tá? Então, essas considerações aí são importantes. Como eu falei, alguns negócios ajudam a pessoa a se preparar para o final de semana. Por exemplo, barbearia, salão de beleza, né? A pessoa vai curtir o final de semana. Mas as vendas aumentam não necessariamente no sábado e no domingo. No sábado, para ir para o ramo da beleza, é muito forte. Mas desde a quinta-feira, sexta-feira já começa a aumentar essa demanda. Então, por isso que eu falo, não necessariamente é só o sábado e o domingo que bomba de vender aí, considerando o final de semana. Então, por isso que essas considerações aí são importantes. Aí, passando para o nosso próximo tópico aqui, que eu preciso que você entenda antes de passar, de fato, as estratégias para você vender muito nos finais de semana, as pessoas acabam confundindo aumento de vendas de final de semana, que é o que a gente vai falar aqui, com aumento de demanda de mercado. O que acontece? Vou até voltar aqui. Esse aumento de vendas de final de semana são estratégias técnicas ali de vendas, principalmente,
e de narrativa, de marketing como um todo, que vão desencadear uma venda ali, um aumento de vendas no final de semana. São feitas propositalmente, certo? E a demanda de mercado é uma coisa que você não consegue controlar. Então, naturalmente, as pessoas em alguns finais de semana vão tender a comprar mais, em alguns finais de semana vão tender a comprar menos. Então, não confunda esse aumento proposital, que é o que a gente vai fazer aqui, que é você no controle das suas vendas, com esse aumento natural da demanda do mercado, tá? E por que é importante entender isso, Laís? Por que eu preciso te assistir aqui para entender essas técnicas, né? É importante porque isso vai te fazer aumentar, criar um pico de vendas propositalmente. Então, tudo que a gente vai falar aqui são coisas que você vai fazer de propósito aí para aumentar essas vendas no final de semana. As vendas de final de semana já aumentam, já tendem a ser maiores, e você consegue, com algumas estratégias, criar um pico ainda maior aí nesse seu final de semana, para que lá no final das contas, lá no final do mês, você tenha um aumento de faturamento. É sempre o que a gente busca, uma constante evolução no seu faturamento ali total do mês. Até porque quem não está crescendo está morrendo, querendo ou não. Porque aí, se você não está crescendo, seu concorrente está crescendo e você ali vai ficar estagnado até sair do mercado. Isso é uma consequência natural, tá? Então, é exatamente por isso que você precisa estar sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de estratégias aí para aplicar no seu negócio. E também é importante que você entenda tudo isso que eu quero te dizer aqui por conta de criar um contexto, tá? Isso aqui tem mais a ver com a estratégia que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas você precisa criar um contexto, uma narrativa. Por que as pessoas precisam comprar de você? O que você tem a oferecer de melhor? Qual é o seu diferencial? Tudo isso precisa se comunicar entre si, fechar uma engrenagem para que resulte realmente em um aumento de vendas ali no final do mês. Certo? Então, existem estratégias específicas aí para isso. Existem estratégias específicas para fazer isso, eu vou te mostrar nessa live de hoje aqui. E eu vejo que as pessoas erram muito, exatamente nesse ponto que eu falei, no ponto do contexto. As pessoas não criam um evento realmente para chamar a atenção do público, para chamar as pessoas para virem consumir, para virem comprar, enfim, principalmente nos finais de semana, que é o nosso tema daqui, de hoje, né? Então, as pessoas erram muito nessa questão de não criar um evento. Por que eu estou falando isso? Existe um gatilho mental, talvez você tenha ouvido falar de gatilhos mentais, ou talvez não, mas o gatilho mental é um gatilho, né, como o próprio nome já diz, mas que comunica com o inconsciente do seu público. E compra, anota isso, a pessoa compra por emoção, a pessoa não compra de acordo com o seu racional, ela compra de acordo com a sua emoção, com o seu sistema irracional. E é isso que a gente precisa fazer, ativar gatilhos para que a gente consiga comunicar com essas emoções do nosso público, tá? Então, o gatilho mental do evento vai te proporcionar isso, comunicar com o sistema irracional do seu público e vai fazer com que se torne mais fácil você fechar a venda de fato, tá? E também as pessoas erram muito, como eu falei, nessa falta de uma narrativa, falta de um contexto, de uma decoração, de uma comunicação lá nas redes sociais, na sua lista de transmissão. Tudo isso faz muita falta. Acaba ficando como um negócio mais jogado, sabe? Um negócio ali que assim, a pessoa não entende e confusão não vende. Quando a pessoa não entender de fato o que está acontecendo ali, ela não compra. Se a pessoa tiver o mínimo de dúvida, ela não compra. Então, eu vejo esses erros aí que eu considero importantes que você saiba, né? Antes da gente realmente passar para a mão na massa. Como que faz então, Laís? Como que eu faço para bombar de vender nos finais de semana?
Antes de falar passo a passo, eu quero dizer para você, entenda o seu público, entenda para quem é que você está vendendo, porque essas informações aqui vão ser essenciais para que a gente consiga dar seguimento aí ao nosso assunto e, de fato, eu possa ensinar você como bombar de vender nesses finais de semana, aumentar o seu faturamento e tudo mais, tá? Então, entenda o seu público. As pessoas normalmente vão gastar mais no final de semana, mas para que você consiga atrair essa demanda aí natural, que é que as pessoas gastam mais no final de semana naturalmente, você precisa saber como são essas pessoas. Quem é a pessoa que vai comprar o seu produto? É uma família? São crianças? Né? Você vai oferecer ali um lazer para a família como um todo? Ou vai oferecer, sei lá, uma vantagem ali só para a mulher, para a dona de casa, para a pessoa ali que tem determinadas dificuldades? Ou você vai oferecer as suas soluções ali para casais e namorados? É um público totalmente diferente. O que você vai chamar a atenção, o que você vai vender a ideia, né? Porque, querendo ou não, quando você se coloca para fazer uma ação desse tipo de aumentos de vendas no final de semana, você vai vender uma ideia, certo? Então, nesse caso, para você conseguir vender essa ideia, é essencial, é o passo número 0, né? Passo número 0 aí que você precisa fazer antes de mais nada. Quem é o seu público? São idosos, né? A maneira que você vai conversar com idosos é totalmente diferente do que a maneira que você vai conversar com, sei lá, um casal de namorados. Que vai comprar, que vai sair num domingo aí para passear, para namorar, né? É totalmente diferente a maneira que você vai falar para convencer uma família, né? Então, tudo isso é tarefa número 0 aí, dever de casa para você. Já anota e já coloca aí para você estudar mais a fundo o seu público. Quem é? Ah, beleza, Laís, mas eu posso vender tanto para famílias, quanto para crianças, quanto para idosos. Tá, mas principalmente, pensa ali naquela pessoa, o que essa pessoa faz nos finais de semana? O que essa pessoa faz nos finais de semana de fato? O que ela gosta, né? Quem é a pessoa ou as pessoas que tendem a comprar mais de você? Então, exemplo, se você está no ramo alimentício, vou até voltar aqui. Se você está no ramo alimentício, né? A pessoa, geralmente quem compra é ou aquela pessoa solteira que não quer se preocupar aí, né, de cozinhar no final de semana, já está cansado. Geralmente aquela pessoa que trabalha a semana toda, está cansada e aí quer curtir no final de semana, né? Ou então aquela mulher que também tem seu trabalho ali ao longo da semana e aí não quer se incomodar em lavar panela e tudo mais nos finais de semana. O que ela vai fazer? Ela vai pedir comida ou vai sair para comer. Então, entende que é diferente eu chamar essa pessoa do que chamar a família toda, né? Eu vi hoje, até hoje, em contexto de Copa do Mundo, hoje é dia 28 de novembro, em contexto de Copa do Mundo, a live que eu assisti da transmissão dos jogos fazia muitos anúncios em relação ao iFood. E aí eles já criaram todo o contexto de Copa do Mundo para quê? Para vender para a galera, a almoção da galera, né? Então, tudo isso é adaptado e tudo isso conecta de fato com a pessoa. Geralmente, quem está assistindo a Copa do Mundo está assistindo em grupo. E aí, eles falam: compre o seu lanche aqui para a galera, tem desconto para quem vai comprar para a galera. Então, tudo isso comunica, certo? Até que realmente aprofundar mais nessa questão do seu público, porque é essencial. Com esses exemplos aí, eu acredito que ficou bem claro, né? Para que você, antes de mais nada, tarefa número 0, entender o seu público. Agora sim, passando mais para a parte do como fazer, como colocar a mão na massa, né? Existem duas formas. A primeira forma é através de ações comerciais. E a segunda forma é através dos finais de semana comuns ali que você pode aplicar sempre, tá? Então,
O que é uma ação comercial? É um evento criado por empresas, no caso pode ser você criando uma ação comercial, um evento aí justamente para chamar a atenção e aumentar as vendas. Então, sabe quando, sei lá, a loja coloca às vezes eu vi uma loja que tinha um coelhinho na frente da loja, chamando as crianças. Então, isso é uma ação comercial. Agora no Natal, Papai Noel, né? A loja vai e paga para o Papai Noel para ficar lá tirando foto com as crianças. Por quê? Para chamar a atenção, né? Isso é uma ação comercial. E tem um enredo em volta desse Papai Noel aí para vender para criança, para mãe, enfim, que vai lá atrás do Papai Noel. Ela vai para tirar foto com o Papai Noel, mas ela acaba comprando. Óbvio que existe um funil, né? Nem todo mundo compra. Porém, a maior parte das pessoas compra e é isso aí, né? É assim que funciona. Então, isso é uma ação comercial, tá? A gente gosta de trabalhar aí com ações comerciais justamente nos finais de semana, com todo esse contexto, todo esse ambiente aí trabalhado para bombar de vender nos finais de semana, certo? Então, primeiramente, você vai definir um final de semana que você quer aumentar essas vendas aí muito. É uma tarefa que parece muito complexa, mas não é. Você vai definir uma data, tá? Então, quando você abre o calendário ali, é essencial que você faça com antecedência para conseguir planejar de fato. Hoje a gente está no finalzinho de novembro, para quem está me assistindo ao vivo aí, já consegue implementar em dezembro. Independentemente da data que você esteja assistindo, você consegue sim planejar para o próximo mês e fazer um negócio bem legal, tá? Então, aqui em dezembro, a gente tem 4 finais de semana, certo? Aí, se for contar o sábado, temos 5 sábados, por conta de dezembro ter 31 dias. Mas é isso aí. Temos basicamente 4 domingos aí no mês. Qual que é o maior pico de venda seu ao longo do mês? Talvez, se você tiver sistema, você consegue puxar as informações lá através do sistema e ver qual que é o dia que mais vendeu. Deve ter o pico lá, né? E aí você vai entender qual que é essa data aí que normalmente você já vende mais, que as pessoas já estão mais acostumadas a comprar, né? E aí, com base nisso, você vai escolher, beleza, eu quero bombar de vender, sei lá, no dia 18 de dezembro aí, né? Vamos considerar um domingo. Dia 18 de dezembro eu quero bombar de vender meu negócio aí de delivery de comida, né? Dia 18 de dezembro, beleza. Um final de semana antes do Natal. Ok. E aí, outras formas de você definir esse final de semana para bombar, né? É através de datas comemorativas. Você vai se basear nessas datas comemorativas aí para conseguir marcar essa data, né? Justamente para fazer essa ação comercial, que é um evento, algo bem preparado, justamente para chamar muito a atenção das pessoas, certo? As datas comemorativas, por exemplo, fui olhar o calendário de dezembro, eu considerei o Natal. Será que é uma boa eu chamar atenção no próprio Natal? Não, acredito que não. Para o meu negócio aqui, né, de ramo alimentício, as pessoas vão estar mais com a família. Muitas pessoas até vão para outras cidades para almoçar com a família, então não é uma boa. Um final de semana antes, ok, né? Ou dependendo da data comemorativa, você pode fazer na própria data comemorativa, certo? Também você pode definir esse final de semana aí no aniversário da cidade, aniversário da sua empresa, datas realmente criadas muitas vezes ali por você também, ok? E, como eu falei, definir a época que as pessoas naturalmente já estão mais propensas a comprar. Você vai abrir seu sistema ou você vai definir ali pelo próprio conhecimento que você tem do seu público, qual que é a melhor época de vendas ali e vai definir a sua ação comercial para esse dia. O segundo passo é, como eu falei, definir essa ação comercial para aquele final de semana. E aí você pode também inventar um tema de acordo com essas datas comemorativas. Dia dos Namorados, né?
sei lá, Dia do Empreendedorismo Feminino. Então, incentiva aí para as empreendedoras mulheres comprarem do seu negócio, né? Dá um presente especial para elas. Enfim, você vai usar a sua criatividade para definir esse tema. Nem sempre vai ter aniversário da cidade, nem sempre vai ter o aniversário do seu negócio. Você pode usar, por exemplo, o seu aniversário, né? Então, o aniversário é do dono, mas quem ganha é você. A gente vê muitas ações comerciais assim e gera muito resultado de fato, tá? Então, defina essa ação comercial, o que é que você vai fazer nesse dia aí, nesse final de semana que você de fato quer bombar. Terceiro passo é definir uma meta de aumento de vendas. Por que eu estou falando isso? Quando você faz uma coisa que não é tão desafiadora, você acaba perdendo a vontade de fazer, porque dá trabalho. Querendo ou não, trabalhar dá trabalho. Então, sem uma meta clara, sem um objetivo muito bem definido, você não vai ter um grande resultado aí com essas ações comerciais que você fizer nos finais de semana. Porque, primeiramente, por essa questão da falta de vontade, que nem sempre é legal fazer, né? Nem sempre é prazeroso você trabalhar mais, enfim. E também pela questão da expectativa. Às vezes você faz uma meta aí muito grande, você acha que, meu Deus, isso vai mudar o jogo do meu negócio. E claro, se você tiver um acompanhamento, um mentor te explicando passo a passo, às vezes até acompanhando o que você está fazendo, dando exemplos de como fazer, aí com certeza é uma virada de jogo. Porém, você está aprendendo a fazer ações comerciais. Provavelmente não é uma coisa corriqueira na sua rotina, e vai ter muitos erros, vai ter muitos gargalos. Então é importante que você não tenha uma expectativa tão grande em relação a essas ações comerciais do final de semana, tá? Então eu recomendo aí uma média de aumento de faturamento de 20% a 50% do seu faturamento normal do dia. Então, você está acostumado a faturar ali no dia da sua ação comercial em torno de R$ 1.000? Então, no dia, tá? Então, considere aí um aumento de 20% a 50%. 1.200 a 1.500 você consegue faturar através dessa ação comercial aí, tá? São médias boas. Existem pessoas que rompem essa barreira, mas, como eu falei, precisa estar muito bem redondinho. Eu até tenho treinamentos em relação a isso, mas não é o foco agora, ok? Esse é o terceiro passo. O quarto passo é tráfego pago. Eu até coloquei tráfego pago, né, aqui, e aí eu vou explicar para vocês por que eu coloquei dessa forma e não chamar atenção, coisas assim. Se você tem um pequeno negócio, provavelmente existem pessoas que me acompanham aí que elas já têm uma base de clientes. Então, você vai usar o tráfego orgânico. Primeiramente, vamos voltar lá o que é tráfego orgânico. É aquele tráfego de pessoas, seja passando na frente da sua loja, seja entrando no seu site, seja visitando suas redes sociais, aquele tráfego que você não paga para acontecer, tá? Não sai um centavo do seu bolso, as pessoas estão passando na frente da sua loja, né? Esse é o tráfego orgânico. Agora, o tráfego pago é você pagar para ter mais pessoas te vendo. Então, geralmente a gente costuma usar Facebook Ads, né? Que é Meta Ads, que está envolvendo anúncios, você pagar para a plataforma te mostrar, tanto no Facebook quanto no Instagram. E também temos o Google Ads, que é você pagar para aparecer no Google, ali dentro de sites de outras empresas, dentro do YouTube, enfim, tá? Coloquei esses conceitos aí só para a gente ficar na mesma página. Para que a sua ação comercial de fato gere resultado, as pessoas precisam estar vendo, as pessoas precisam acompanhar aquilo, né? Então, o tráfego pago vai te ajudar nisso. E se você deve estar pensando, meu Deus, eu não tenho dinheiro para investir nisso, calma. Se você investir ali um mínimo, né, R$ 5, R$ 7,
por dia na plataforma, você já consegue alcançar, por exemplo, 1000 pessoas. Pessoas específicas só da região que você consegue atender, tá? Então, o tráfego pago aí vai te ajudar muito nessa ação comercial. Porque, pensa, se você tem um negócio muito legal, muito bem redondinho, uma ação toda bem preparada ali para o seu final de semana, e aí ninguém vê aquilo. As pessoas nem sabem que você está fazendo aquilo. É natural que não vai dar resultado. Então, por isso que é importante que você invista, mesmo que seja o mínimo aí nas plataformas. Começa usando o botão impulsionar lá do Instagram, tá? Esse botão aí já vai te dar um alcance muito maior, mais pessoas vão estar tendo contato aí com o seu negócio e aumenta muito as chances de vender, né? De bombar de vender nesses finais de semana. Então, vamos lá, esse é o passo a passo para fazer ações comerciais nos finais de semana. Exemplo da ação comercial. Então, agora que a gente está no contexto de Copa do Mundo, é bem legal usar esse exemplo. Então, por exemplo, final de semana, né? Aqui hoje a gente teve jogo contra, meu Deus, eu esqueci o nome, Suíça, né? Hoje a gente teve jogo contra a Suíça. Por que não um negócio colocar aí como tema da sua ação comercial esse tema aí da Copa do Mundo, né? E aí você vai dar descontos, você vai oferecer brindes para as pessoas, você vai realmente chamar a atenção utilizando esse contexto. E aí sim você vai conseguir aumentar suas vendas aí no final de semana, nesse caso, tá? Então, isso é um exemplo de ação comercial. Você pode definir qualquer tipo de tema e vai utilizar isso, vai criar todo esse contexto, vai criar uma narrativa 10 dias antes. Anota aí, vou até anotar aqui para vocês. Passo número 5. Peraí. 10 dias antes, começar a criar curiosidade, tá? Por quê? Isso é o gatilho mental do evento. Sabe quando você vê ali as pessoas criando uma antecipação, criando uma ideia do que vai acontecer daqui, sei lá, 10 dias, 5 dias? Então, é interessante que 10 dias antes você já comece a criar curiosidade no público em relação a isso que vai acontecer. Você vai dando pequenas ideias do que vai acontecer. E aí, no dia realmente da ação comercial, boom, né? As pessoas já estavam esperando por aquilo, as pessoas já sabiam que algo muito bom ia acontecer no dia, por exemplo, ontem, né? No dia 27 de novembro, algo muito bom vai acontecer nesse dia, então as pessoas já ficam atentas, elas já ficam te seguindo mais, ou já passam o seu WhatsApp para você estar sempre avisando elas e tudo mais, tá? Isso é o que eu chamo de contexto. Você vai, aos poucos, avisando as pessoas de que algo muito bom está por vir, e aí, quando chega, é aquele pum, né? As pessoas estão esperando por aquilo, e aí elas compram, certo? Em relação aos finais de semana comuns, sem uma ação comercial, sem algo tão bem pensado, você consegue fazer algumas coisas como um valor promocional, então válido somente nesse final de semana. Isso aqui gera muito resultado também, mas novamente o contexto, novamente avisar as pessoas, criar uma base de contatos ali no seu WhatsApp, uma base de clientes no seu WhatsApp, criar um Instagram, ter pessoas te seguindo, né? Ter realmente contato com essas pessoas, ter o telefone dos seus clientes e tudo mais. Precisa ter essa base aí para que você consiga avisar essas pessoas e que elas comprem de fato, tá? Mas esse valor promocional destaca muito isso, válido somente nesse final de semana, ok? O valor promocional gera muito resultado também. Sorteios para quem comprar naquele dia. Então, se tem um ramo alimentício, você trabalha aí nesse ramo alimentício, seja por delivery
ou seja, ponto físico, é muito fácil. Somente quem comprar, quem vier hoje ou comprar hoje, vai estar concorrendo a, sei lá, uma pizza, né? Não precisa ser necessariamente o próprio produto que você vende. Se você é uma pizzaria, não precisa sortear uma pizza. Pode sortear um boné de algum parceiro, enfim, faça sorteios aí só para quem participar naquele dia. Então, uma empresa que é aqui de perto da região onde eu moro, sorteou ingressos para o teatro. Então, provavelmente eles compraram, sei lá, alguns ingressos ali com o teatro, ganharam um desconto e eles sortearam ingressos para o teatro. Um exemplo aí, e era uma hamburgueria, tá? E realmente gera muito resultado. E como eu falei, ter uma base de clientes. Chame essa sua base de clientes para que elas venham. Às vezes as pessoas só não estão lembrando do seu negócio. Então, eu tenho uma padaria aqui, né, que eu sempre compro, mas eles nunca pediram meu número, eu nunca entrei em uma base de contatos deles. Eu não sei se de repente eles estão fazendo o cookie, a cuca. Aqui a gente no Paraná a gente chama de cookie, mas em geral se chama cuca, né? Aquele é um bolo assim, bem gostoso. Talvez eles estão fazendo a cuca que eu gosto. Eu não estou sabendo, eu não consigo saber para correr comprar, entendeu? Então, quando você tem essa base de clientes, você consegue avisar os seus clientes que já gostam do seu produto, que já confiam na sua marca, para que, olha, temos uma novidade, ou, enfim, estamos oferecendo determinado benefício e tudo mais para chamar essas pessoas para comprar no final de semana contigo. Ok? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Já deixa seu comentário aqui se fez sentido para você, se você gostou. Por mais que você esteja assistindo o replay, quero ver o seu nome aqui, vou adorar responder. E espero você na próxima live. Até mais.